Boa noite, Cuca. Vamos dar início então à entrevista coletiva com os jornalistas. Primeira pergunta do Pedro Abílio. Oi, Cuca, boa noite para você. Pedro Abílio, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Eu queria que você, claro, avaliasse, né, esse empate e um diagnóstico de momento, né, o que é que você já conseguiu diagnosticar desse volume de jogo que o Galo teve, as 26 finalizações contra 5 do Red Bull Bragantino e a justificativa, né, para esse empate com apenas um gol diante de tantas finalizações, tanto volume que o Galo teve. Bem, um jogo, eu acho que bastante movimentado. O Red Bull Bragantino começou o jogo com uma intensidade muito grande, que naturalmente a gente entendia que ela não ia perdurar durante o jogo todo, né? Uma equipe que no meio da semana não teve jogo, diferentemente de você que teve isso, então às vezes isso faz a diferença até na própria estratégia do adversário. Mas na sequência do jogo, tirando aí os 10, 15 minutos, onde a gente fez até um alto gol, né? Nós tomamos conta do jogo, tivemos o controle quase que absoluto da partida. Não é fácil, eu acho raríssimo uma equipe vir aqui jogar contra o Red Bull, que é uma equipe muito bem orientada, muito bem treinada, e você finalizar 26 vezes ao arco, 26 vezes. São números que dificilmente você faz em casa, e nós tivemos essas finalizações todas, e não foram finalizações a esmo, né? Foram finalizações que levaram muito perigo ao adversário, com grandes defesas, passando perto, uma sequência grande de pressão no adversário, com 17 escanteios, né? 17 escanteios, eles marcam muito bem, a posse de bola nossa foi praticamente dobro do adversário. Então os números do jogo, eles te dão uma esfera de que você pode ficar brabo hoje só com uma coisa, com o resultado. O demais você tem que sentir muito orgulho no que esses jogadores representaram, no que eles fizeram dentro do campo do jogo, na imposição que eles tiveram em todos os sentidos, dentro de um desgaste que ele vem no domingo e quarta, queríamos de todo jeito, e vocês viram, ganhar essa partida, e lutamos até o último minuto incessantemente em busca da vitória, que poderia ter acontecido naturalmente para nós, mas não ocorreu. Como esse é um campeonato de regularidade, um campeonato de pontos corridos, você não vai ganhar sempre. Então a gente tem que tirar lições desse resultado, mas ficar muito satisfeito com o rendimento que o Atlético jogou hoje. Era digno de vitória, sem dúvida nenhuma. Infelizmente não veio, e somou-se um ponto. Nesse campeonato é assim, quando você não faz uma viagem e não consegue levar os 3, você leva um que ele, encorpado a essa sequência de vitórias que a gente tinha, ele não se torna um mau resultado. Ô, Cuca, boa noite. Igor, da 98 FM. Ainda em cima dessa questão dessa supremacia absoluta do Atlético nesse jogo de hoje, e nas duas últimas partidas contra o Fluminense também, foi tema de resposta sua, né, do volume de finalizações, o volume de escanteios hoje em especial, mas faltou aquele capricho na finalização, aquele refinamento, né? Esses próximos dias aí, sem jogos, além do descanso, dá também para dar uma trabalhada nesse refinamento, para chegar nessa sequência, nessa reta final, não ter tanta finalização, tanto escanteio, mas sem nenhum risco assim, para o adversário? Não, mas não é assim, né? Se dependesse de mim, isso pode ter certeza que seria assim. Eu ia ganhar todo jogo tranquilo, fazer bem para o meu coraçãozinho, não ia sofrer como eu sofro na beira do campo, porque o jogo são duas equipes que se preparam, não é uma só. E dentro do jogo, na preparação, você ter 17 escanteios quer dizer que você teve 17 vezes próximo do arco, e por uma questão ou outra gerou-se um escanteio. Desse escanteio, você tem um adversário que marca bem. Você vê a bola do Hulk, que aos 46 ele cabeceou dentro da área pequena, se ela entra,
nós estamos todos aqui agora eufóricos, e não é por uma bola que não entrou que a gente tem que fazer diferença, nem o céu nem o inferno, a gente tem que ter o pé no chão, trabalhar entre descanso, quem tem que trabalhar mais, quem tem que trabalhar menos, a parte técnica, lógico que a gente vai trabalhar, e a finalização é a parte técnica, e melhorar um pouco mais o entrosamento, né? Que a gente também pode fazer isso. Hoje, ressaltar o espírito da equipe toda, os que entraram muito bem, deram dinâmica, nós fomos jogando a equipe dentro do possível, cada vez mais para frente, e nunca perdendo a organização, porque jogávamos contra um adversário muito rápido também. Então, lamentar somente o resultado, que é o principal no jogo. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Eu queria que você comentasse da estreia com gol, né, do Diego Costa, um jogador que vem com muita expectativa do torcedor, muito tempo sem jogar. E a gente já viu o Hulk, né, junto com ele, saindo um pouco daquela função que ele vinha se destacando mais, fazendo os gols, para uma função que ele já é acostumado a jogar também. Como que vai funcionar essa história aí com Diego Costa e Hulk para ajeitar um jeito do Hulk jogar bem também, Cuca? Sim. Valeu a pena nós termos trazido o Diego, mesmo que prematuramente, porque a gente entendia que esse tipo de jogo podia pedir esse tipo de jogador. E ele foi fundamental para esse empate na finalização precisa que ele teve. Mas eu vou falar para o Savarino jogou bem, Vargas jogou bem, o Keno entrou bem, entrou melhor que nas outras vezes, o Natan entrou bem, o Guga entrou bem, o Sacha entrou muito bem. Então a gente não pode hoje pensar que jeito que eu vou fazer para jogar esses dois. Nós temos todos esses jogadores com potencial para ser explorado, né? Então eu vou pensar em todos eles da melhor forma, e agora nesses 15 dias condicionar quem tem que condicionar, como é o caso do Keno, como é o caso do Diego Costa, eles, e outros também, dá uma trabalhada ainda maior do que os outros. Para eles praticamente não tem folga. Fala, Cuca, boa noite, Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Pegando o finzinho aí da sua resposta, esse ato que o Atlético terá pela frente, né, o próximo jogo só dia 12 contra o Fortaleza, foi até tema, né, da sua coletiva passada, você citando a parte até de destreinar a equipe perdeu um pouco de entrosamento. São duas situações, Cuca, você terá aí 7 jogadores disputando as eliminatórias, ou seja, eles estarão nesse ritmo de jogos, mas tem aquela situação também que eles ficam de fora das preparações, de todas as atividades na Cidade do Galo. Preocupa você essa relação dos jogadores fora, mas também te deixa tranquilo eles disputarem as eliminatórias? Sim, você falou um tema muito importante, porque você não consegue treinar o time tendo 7 jogadores convocados. Então você vai treinar o grupo. E os treinos, eles não são só treinos táticos, são treinos técnicos, treinos físicos. É importante a gente executar, né? Dá para a gente trabalhar todos os pormenores, né? A finalização, dá para trabalhar a parte técnica, um refinamento que tenha que ter um pouquinho maior na parte individual. Tudo isso vai ser feito agora nesse tempo, né? Não somos só nós que vamos parar, são algumas equipes, e vamos ver se a gente aproveita bem essa parada para encher o tanque. É verdade que quem vai estar na seleção não vai ter esse repouso, esse refresco, eles voltam dentro dessa sequência que tá sendo, e é muito grande. Eu estava fazendo a conta, gente, o campeonato, o ano começou para nós dia 28 de fevereiro, ele encerra-se dia 5 de dezembro, são 275, 277 dias. A gente está fazendo um cálculo aí aproximado de 75 a 80 jogos. Então, se você pegar 75, dividir por 275 dias, dividir por 75 jogos, vai dar 3,4 alguma coisa jogo de intensidade, correndo 10 quilômetros. O cara pode falar, mas eu corro 10 quilômetros por dia. Sim, você corre 10 quilômetros por dia, mas pensa você correndo, disputando o espaço, trombando, pulando, caindo, levantando, mudando de direção, mudando a velocidade, dando pique de 10, de 20, alta velocidade, alta intensidade durante um jogo inteiro. Como é que o cara vai aguentar um repuxo de 70 e poucos jogos? Por isso que eu não me preocupo hoje. Como que vai fazer para jogar o Diego Costa e o Hulk? Eles vão jogar.
um dia junto, um dia na ponta, um dia de meia, um dia joga um, e assim a gente vai ter os dois, junto com os outros 20 e tanto que a gente tem até o final, com um desgaste físico menor e um índice de lesão menor devido a esses cuidados aí também. Boa noite, Cuca, companheiros, aqui é o Vital, da Rádio Inconfidência da Rede Minas. Eu penso que hoje, Cuca, é uma unanimidade entre torcedores, imprensa e outros disputantes do campeonato, que o Atlético tem um time muito forte que vai brigar aí pelos títulos até o final do ano. E mais uma vez o banco foi chamado e correspondeu. O passe pro gol foi do Sacha, o gol do estreante da noite. E com jogadores agora mais dois convocados para servir a seleção brasileira. É o reconhecimento do trabalho, Cuca. O que você acha que é o que faz hoje o Atlético ser um time tão visado, além, é claro, dos bons resultados que vem acumulando? Não, é um time que os caras deixam a vida dentro do campo. Parece que eles usam a camisa do Atlético e já tem 5 anos, porque os caras se entregam, saem morto de campo, arrastado, indignados como eles ficaram por não ter conseguido vencer o quarto colocado na casa do quarto colocado, e a gente jogando melhor, e bem melhor. E é raro vir aqui e ter um predomínio assim como a gente teve, porque é uma boa equipe o Bragantino. Vocês sabem disso. É raro você pegar um montante do ano, até perder uma partida ou outra aqui, mas o predomínio que a gente teve hoje, ele foi muito grande, né? Por isso sai essa frustração da gente ter deixado 2 pontos. E é verdade, a gente poderia ter conseguido esses 2 pontos, como poderíamos ter conseguido os 2 pontos com o Fluminense em São Januário, mas não deu. Não foi porque não quisemos, porque a bola não entrou dentro das condições. O dia que você está com o pé na forma, não é falta de treino, ela entra, como a bola do Sacha deu na trave e entrou, como essa definição do Diego hoje entrou. Se entra o último lance do Hulk, está todo mundo, né, em êxtase, e a gente tem que ter equilíbrio, né, saber que vão ter jogos que você não vai ganhar, não é sempre, vai ter jogo que você vai acabar perdendo, e tem que saber administrar isso também. Cuca, boa noite, Lima Rádio Minas. Você acabou surpreendendo todo mundo, porque o Diego Costa chega depois de 9 meses sem jogar, totalmente parado, é muito tempo afastado da bola, sem jogar, evidentemente, e você anuncia na segunda rodada seguinte a presença dele. A gente achava que ele poderia estar dentro de um mês, e em poucos dias você colocou ele para jogar. Eu queria saber do sentimento bem pessoal seu em pegar um jogador que estava parado há muito tempo, um baita centroavante, super líder todo mundo, bota para jogar, sem entrosamento, normal, a gente entende isso aí, seria a melhor condição dele, e ele faz o gol limpado, no segundo chute que dá para a bola. Qual o sentimento seu de acertei, antecipei e teve resultado? Bom, a gente tem que entender assim, né? Eu entendi bem a tua pergunta sobre a gente ter utilizado ele hoje. Se eu tivesse outro jogador no elenco com a característica dele, eu não tinha trazido ele hoje, porque ele é o 9 definidor, a parede, o pivô, o cara que vai evoluir muito. Hoje ele jogou porque é um guerreiro, porque se é um cara vaidoso, fala, não, professor, eu estou aqui há 8 meses parado, eu estou treinando há 7 dias, eu quero me preparar melhor, eu não fiz um coletivo, mas ele já tem um lastro dentro dele, e eu trouxe ele justamente por isso. Eu falei, vai que o jogo precise desse cara, se não precisar eu não uso, eu adio, mas precisou. A gente entendeu que só o Hulk naquela função, eles bem fechadinho e defendendo bem como defende, não ia ser o suficiente. Então a gente usou ele, usou o Hulk, usou o Keno e usou ainda o Sacha. Muitas vezes eles por dentro, chegando ao fundo, o Arana e o Guga no final, que entrou bem também, para a gente ter esse predomínio, para ter o cruzamento, para ter a definição. E numa bola dessas ele fez o gol. Então valeu a pena ter trazido ele, né? E eu não me preocupo assim. Vamos, ele sem treinar, você pôs ele antes dos outros que estão há muito mais tempo. Os jogadores, eles entendem, eles são muito inteligentes, eles te testam todo dia, e à medida que eles pegam confiança em você, eles vão aprovando as coisas. Eles sabem que hoje era um jogo para esse tipo de jogador, antes mesmo até do que o próprio
Sacha, que entrou depois e entrou muito bem dando passe. Então eles sabem disso e sabem a importância que eles têm também. Oi, Cuca, Vinícius Nicoletti, ESPN. Eu queria saber o que você acha dessa convocação dos jogadores do Atlético para a seleção. É um reconhecimento bacana. E você já comentou, mas só para deixar claro, o que você acha dessa parada agora, esse longo tempo? É benéfico? Tem os dois lados, né? Ou realmente você acha que o Atlético perde um pouquinho do embalo ali, do ritmo que tinha? É bom e é ruim, né? É bom porque, cara, tem que dar uma desafogada, ninguém aguenta. Você ter uma ideia, nós saímos de BH, domingo, viemos para o treino de manhã, 8 horas da manhã, saímos de casa, treinamos às 10, domingo, saímos às 8 da manhã. Olha, eu já não sei nem que dia que é hoje. Hoje é domingo à noite. A gente está fora de casa, dentro de um hotel. Imagina os caras dormindo dentro de um hotel. Se é um grupo ruim, não, eu não vou ficar, quero voltar. A maioria tem condição de voltar sozinha, com seu avião. Mas os caras são guerreiros, são parceiros, são humildes. Por isso que a gente está vendo uma luz aí, que pode ser que aconteça alguma coisa boa para nós, se Deus quiser, porque os caras estão se entregando, cara. Você não vê esses jogadores que estão hoje correndo do jeito que corre, como Savarino, como Vargas, como Keno, como Hulk, se entregar tanto na marcação. Por isso a gente tem a melhor defesa do campeonato. A gente não joga com 5 zagueiros, a gente joga com 2, e às vezes o Alonso ainda vira o meia. Então, se não é a turma dar uma mão para tentar roubar a bola no ataque, eles têm feito isso com entrega total e sem cara feia. E por isso a gente ainda acha que pode melhorar um pouco o nível, e que essa parada, se ela não viesse, a gente ia seguir nessa batida boa. Mas como ela vai acontecer, a gente tem que nos preparar ainda melhor. Não o time, né? Porque você vai estar sem 7. Então você não consegue treinar o time titular, mas você vai treinar o grupo. Boa noite, Cuca. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Primeiramente, parabéns pelo título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E eu gostaria de pedir uma análise sua, Cuca, do Atlético do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e do conjunto da obra VAR e arbitragem. Se tivesse um turno só o campeonato, né? São 2, né? E agora começa tudo de novo, vai lá Fortaleza e vai e volta o campeonato inteiro. Tem diversos jeitos de você analisar e dirigir o campeonato. Você dirige na pontuação que você tem, você faz cálculos em cima dos 114 pontos que são disputados ao longo do campeonato e faz um cálculo aproximado do que você precisa para ser campeão, pegando as últimas estatísticas. Então você pode ter uma meta lá nos 70 e tantos pontos e mirar aquilo. Daí, se você mirar aquilo, você vai fazer uma diminuição do que você já tem, o percentual de repente baixa. E são diversas formas, né, que a gente tem para trabalhar. Às vezes dá uma destoada. Em 2016, por exemplo, com 80 pontos, o Palmeiras foi campeão quando eu estava lá. E teve anos que com 72, 73 pontos saiu campeão. Então você faz esses cálculos, né? E nesse aspecto a gente está muito bem, a gente está feliz. Lógico que fica um gostinho de quero mais, mas nós demos uma arrancada fantástica, né? E isso aí tem que ser valorizado. Boa noite, Cuca. Paulo Roberto Lagares, Rádio Ita de Itapecerica. Voltando a falar sobre o Diego Costa, a questão mesmo de tempo sem jogar, como o nosso companheiro Lima disse, 9 dias de treinamento até a estreia dele com a camisa do Atlético, e você disse que vai dar descanso àqueles jogadores que estão mais se sentindo um pouco mais, e outros vão continuar treinando. No caso do Diego Costa, ele que chegou há pouco tempo, esses 2, 3 dias de descanso que você deverá dar a alguns jogadores, ele, no caso, não terá. Ele vai ficar treinando esses dias na Cidade do Galo até o retorno dos jogadores? Treinando, nós temos a categoria de base para fazer treinos
coletivos, né? Não é jogo, são treinos coletivos. Coletivo é quando são diversos jogadores participando, né? Uma equipe contra outra e tal, não supostamente o treino, que é um coletivo. E trabalhar a performance física, que é importante. Esse tipo de jogador, ele já tem um lastro dentro dele físico, né? O que você tem que aperfeiçoar agora é a força, que é um jogador de força. São os detalhes técnicos, a definição, o domínio, a explosão, o arranque, isso tudo vai ser trabalhado. A folga é para quem está no desgaste de domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Quem precisa trabalhar mais, vai trabalhar mais. Boa noite, Cuca. Paula Neto, da Rádio Lavras. Em jogos, vamos dizer, comuns, quando você prepara as substituições, normalmente a gente já sabe quem vai jogar. Hoje não foi um jogo comum. O Atlético jogou muito, talvez uma das melhores partidas também do Atlético, e todos os jogadores estavam bem. Quando você colocou à beira do gramado o Keno e o Diego, o que você pensou para fazer a troca, o Cuca, e o que levou você a colocar os dois no lugar daqueles que você escolheu? Eu concordo com você. Os que saíram estavam bem. Só que estavam bem, mas a gente precisa achar uma alternativa, um mecanismo de empatar o jogo. Porque você estando bem durante 70 minutos, 65, você não conseguia empatar. Eu não treinei, mas eu trabalhei eles ontem. O Diego Costa, o Keno e o Sacha, os três juntos, aqui em Atibaia. Então eu preparei essa troca ontem. Falei, quando vocês entrarem, nós vamos nos posicionar assim, sem ter o desgaste do contato, mas o posicionamento existiu ontem dentro do campo. Então quando ele entrou, e ainda se o jogo oferecesse uma outra substituição, seria o Hever, né? Que seria uma opção tática que a gente teria, isso no caso da gente não estar atrás e sim à frente do placar. E também foi trabalhado. Então as trocas que a gente faz não são assim na louca, né? Senão desanda tudo. Você tem que ter um mínimo de preparo para os jogadores entenderem e continuarem cada vez mais à frente, como a gente fez, mas dentro de uma organização como teve também. Cuca, boa noite, Betinho, Portal Fala Galo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ponto de vista emocional. Por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje, por exemplo, entrou o Sacha, que tem uma estatística de minutos aí, na beira de 30 minutos por partida, tem 12 gols, 6 assistências desde quando veio para o Atlético, e é um jogador extremamente útil. Como é que você faz, Cuca? E porque ao ladear, ao olhar os detalhes, percebe que o grupo todo corre por você e corre por si também. Como é que é gerenciar um grupo tão né, nesse nível tão alto e poder construir um desejo de todo mundo se sentir importante? Acho que você entendeu bem o contexto. Entendi, é ótima pergunta. Cara, para mim não é nada difícil. Sabe, se eu lidar com meninos igual eu lidei no Santos, eu tenho o mesmo trabalho que eu tenho para lidar com os caras mais experientes. É ter critério, é fazer as coisas justas e corretas e ter diálogo com eles. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. As características do jogador, a gente nunca sabe o que a partida vai pedir. Então, a gente tenta montar uma equipe com características diferentes para ter esse uso, né? O Sacha, você falou muito bem, ele tem cerca de 30 minutos de aproveitamento por partida, eu acho que tem até menos, sabe? E é um cara muito importante, porque ele é inteligente, ele ocupa um espaço do campo que incomoda o adversário, naquela função do 9 que vem um pouco mais armar. Ele tem um toque de bola refinado, ele se preocupa com a parte tática. É o cara que a gente não abre mão, mesmo você tendo os outros, Diego Costa, tem o Hulk, tem o Keno, tem o Savarino, tem o Vargas e tem o Sacha. Isso estou dando só como exemplo. E tem o Johan, que a gente não tem usado ele há tanto tempo, mas eu estou sempre conversando com ele para ele estar preparado, que quando a gente menos espera, essas oportunidades vêm. Tem o Natan, sabe? E a gente usa eles
Às vezes você não precisa jogar 90 minutos para ser um protagonista. Às vezes você entrando, como entrou hoje o Diego, 25 minutos, você é um protagonista. O Sacha entrou menos, foi um protagonista. E diretamente, né, dando passe para o gol, de uma jogada praticamente individual que ele fez depois de uma roubada de bola nossa. Nós vamos usar todo mundo. São 75 jogos, média, para 275 dias. Repito, é muita coisa e nós vamos usar todos. Obrigado, Cuca. Valeu. Boa noite.